Esse passo vai mudar a sua visão sobre a injeção eletrônica de motocicletas. Realmente, nós vamos trazer aqui uma visão diferenciada para vocês sobre a injeção eletrônica, esse bicho de sete cabeças que o pessoal vem criando na sua mente, que na verdade nada mais é do que uma tecnologia de ponta e que qualquer um pode ser especialista e referência em realizar manutenções nesse tipo de tecnologia, tendo as instruções necessárias, instruções básicas, de uma forma eficiente. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que entraram para a nova turma do método Injeção Expert. Sejam todos muito bem-vindos. A partir dessa semana nós já começamos aí o plano para tornar você mecânico em um especialista na área de injeção eletrônica de motocicletas. Bom, eu vou te mostrar aqui para vocês alguns passos para você dominar a injeção eletrônica de motocicletas. Quais tipos de injeção eletrônica de motocicletas que existem? Vocês sabem me dizer se existe apenas um tipo ou mais tipos de injeção eletrônica? Que será? Tá? Muitos mencionam nas minhas redes sociais, caixinhas de perguntas, no direct, lá nas mensagens, o medo em mexer com motocicletas de alta cilindrada. Se você ainda tem medo de fazer serviços nas motos de grande cilindrada, principalmente se tratando de injeção eletrônica, fica nessa aula que eu vou te mostrar, vou desmistificar para vocês tudo referente a essa tecnologia. Eu coloquei aqui no quadro um esboço para vocês, tá? Do sistema de injeção eletrônica de motocicleta das motos mais básicas, motos de pequenas e médio porte de cilindrada. Então nós temos aqui no centro, tá? Aqui no centro nós temos a central eletrônica de combustível. Uns chamam de ECU, outros chamam de UCE, outros chamam de ECM, tá? Então esse camarada aqui, ó, é o cérebro da operação da injeção eletrônica de motocicletas. Como que tudo isso funciona? Bom, basicamente, a central eletrônica, a ECM, que é esse camarada aqui, é um componente do sistema de injeção eletrônica que tem a função de controlar a ignição e a injeção eletrônica de combustível. No sistema de injeção eletrônica, existem diversos sensores instalados no motor que são componentes que fazem medições para a central eletrônica, para a ECM. Com essas informações, a central ela tomará decisões. O que ela vai fazer com essas tomadas de decisões? Elas estão programadas em sua memória para que o motor funcione de uma forma adequada dentro dos parâmetros pré-estabelecidos através aí do acionamento dos atuadores. Então, como vocês podem ver aqui nesta ilustração, nós temos deste lado aqui os sensores e deste lado aqui nós temos os atuadores, tá? Qual é a diferença, a principal diferença entre os sensores e os atuadores na injeção eletrônica? Basicamente, os sensores, eles são componentes de entrada, transdutores de entrada. O que os transdutores de entrada fazem? Eles monitoram constantemente as condições de funcionamento para que o motor tenha uma queima perfeita de combustível. Essa questão de queima de combustível, quando nós temos uma queima perfeita de combustível, nós usamos a palavra mistura estequiométrica. A mistura estequiométrica é a relação perfeita entre ar e combustível para que o motor funcione da melhor forma possível. E quando eu digo da melhor forma possível, é na questão econômica, em questão de potência, em questão de retomada, todas as principais características para o motor funcionar da forma mais perfeita que existe, e por isso nós chamamos essa mistura perfeita de mistura estequiométrica. Essa é a real principal função
da injeção eletrônica nas motocicletas, fazer com que essa relação ar-combustível seja perfeita para um bom funcionamento do motor, reduzindo assim emissão de gases poluentes e também trazendo mais economia e performance para o piloto que está pilotando aquela motocicleta. Bom, basicamente, essa é a informação que todo mundo sabe, tá? Como funcionam os sensores, como funcionam os atuadores e como funciona a central. Esse é um geralzão. Então, sensores são componentes de entrada, transdutores de entrada, que monitoram constantemente as condições de funcionamento para que informar a central eletrônica, que é a peça controladora, que vai tomar decisões e vai enviar essas decisões para os atuadores, esses caras aqui, para que esses atuadores façam as correções necessárias através dos parâmetros pré-estabelecidos de fábrica que vem programado lá dentro da central. Bom, isso aqui não é novidade para ninguém, é notícia, é também coisa que você encontra em qualquer lugar na internet. Agora o que eu vou trazer de diferente para vocês, que esse vai ser o pulo do gato, vai ser uma visão mais profunda um pouco desses componentes que eu acabei de mencionar aqui. Bom, a principal questão é a gente tentar compreender os 3 Qs. O que é os 3 Qs? É uma metodologia, tá? Que nós, lá no método Injeção Expert, nós utilizamos o porquê e o para quê e o como que. Então, os 3 Q, eles têm como principal objetivo fazer você compreender a real funcionalidade de cada componente na injeção eletrônica. É só assim, você compreendendo de uma forma mais técnica, para que você consiga encontrar os problemas na injeção eletrônica. Então aqui nós temos alguns dos principais sensores. Lá no topo, lá em cima, aqui ó, eu vou riscando eles conforme eu vou explicando, tá? Então aqui em cima nós temos 3 sensores que lá dentro dos manuais de serviço, materiais de apoio, a gente conhece como unidade de sensores, sensor híbrido ou a maioria do pessoal conhece por sensor híbrido e unidade de sensores. Muitos costumam dizer, o sensor MAP estragou. Na verdade, o MAP ele é um dos sensores presentes dentro daquela caixinha onde possui 3 sensores, por isso se chama sensor híbrido, porque é 3 componentes em um, tá? Vamos aqui às explicações sobre cada um. O primeiro deles, que tem lá naquela unidade de sensores, é o sensor IAT. O sensor IAT, ele monitora constantemente a temperatura do ar admitido no motor. Então este é o primeiro sensor que vai enviar as informações lá para a central eletrônica, para ela elaborar o melhor plano de ação para que aquela injeção eletrônica funcione de uma forma perfeita e faça uma entrega e uma queima estequiométrica do combustível no motor. Então, localizado na unidade de sensores, o sensor IAT ele monitora a temperatura do ar admitido no motor. Agora, como que ele faz essas medições? A massa de ar admitida ela é calculada em função da densidade do ar e da rotação do motor. A densidade do ar ela é determinada em função da pressão e temperatura do ar. Quanto mais alta a temperatura, menor sua densidade. É assim, através da lei da física, que esse sensor faz as medições e as temperaturas do ar, informando para a central através de voltagem. Agora, a grande chave aqui da questão é por que a central precisa dessa informação para fazer o motor funcionar de uma forma perfeita. O sinal do sensor IAT, ele é utilizado pela central eletrônica. Anota o que eu estou falando, pessoal, por favor, papel e caneta na mão, porque aqui a grande sacada dos 3Q de cada componente do sistema da injeção eletrônica. Então, o sinal
do sensor IAT, ele é utilizado pela central eletrônica para corrigir a duração da injeção e, consequentemente, a quantidade de combustível injetado de acordo com a temperatura do ar da admissão. Isso faz com que a mistura ar-combustível se mantenha sempre ideal para o funcionamento do motor. Esse é o primeiro sensor que nós temos lá na unidade de sensores. Qual é o segundo? O mais conhecido, o assombrador aí dos mecânicos, o sensor MAP. Por que assombrador? Em muitas regiões do Brasil, o sensor MAP ele traz aí um medo muito grande porque as pessoas não sabem fazer a leitura nele, tá? Então o sensor MAP também está localizado lá naquela caixinha lá em cima, na unidade de sensores. Ele monitora o vácuo no interior do coletor de admissão de combustível. Lá dentro desse sensor, como que ele trabalha? Ele possui em seu corpo um diafragma, o diafragma de silicone, que ele é um dispositivo sensível à pressão, ou seja, ele é como se ele fosse uma bexiga. Então, conforme existe um vácuo dentro do coletor de admissão, essa bexiga ela infla ou desinfla, fazendo assim enviar sinais para a central eletrônica fazer algumas correções. Quando a pressão aplicada, ela é aplicada através desse vácuo, a resistência do dispositivo vai variar, convertendo esta pressão em voltagem, que será enviada lá para a central. Lembra que eu falei? Os sensores, eles são componentes de entrada. Eles vão analisar as condições de funcionamento, enviar as informações lá para a central eletrônica. Quando chega na central, a central vai analisar todas aquelas informações para elaborar o melhor plano de queima de combustível, fazendo assim que o motor fique perfeitamente nas condições de funcionamento, tá? Então isso vai ser enviado aí através de voltagem, tá? Dependendo por que a central utiliza os dados do sensor MAP, o que ela faz com esses sinais? Ela vai determinar a duração de injeção de combustível. Então, esta é a principal função do sensor MAP lá na injeção eletrônica. Também localizado na unidade de sensores, nós temos um terceiro sensor que a gente chama de sensor da posição da válvula de aceleração, o famoso sensor TPS. O sensor TPS, ele é um dos sensores que é um dos mais fáceis para se fazer as medições para verificar se ele está com bom funcionamento ou não. Mais que 90% dos mecânicos, infelizmente, ainda não sabem fazer aí essas medições dentro deste componente tão importante na injeção eletrônica. Também o sensor TP, existe um procedimento para ser feito nele em algumas ocasiões, que é um procedimento de reset. O procedimento de reset que vai calibrar o sistema para entregar aí o melhor serviço da injeção eletrônica que você consegue entregar. Sem fazer esse reset, o teu serviço, infelizmente, não fica bem feito. Então o sensor TP, ele também está localizado lá naquela caixinha, ou seja, na unidade de sensores, e ele vai monitorar aí o ângulo de abertura da válvula de aceleração. O que é a válvula de aceleração? A famosa borboleta que nós temos presente lá dentro do corpo da injeção eletrônica. Então, ele é montado, esse sensor, junto ao eixo da válvula de aceleração, e o seu funcionamento ele é parecidíssimo, muito similar a um potenciômetro, tá? Então ele tem um resistor variável, ou seja, dentro dele possui um potenciômetro. O movimento do resistor ele é sincronizado com a rotação da válvula de aceleração. Assim, o sensor TP ele pode medir exatamente a resistência de acordo com a abertura da válvula de aceleração, exceto se ele não estiver com o reset em dia. Então o reset ele é muito importante aqui para que realmente você faça a calibragem
desse sensor e que ele envia as informações 100% eficiente lá para a central eletrônica. Então, quando a abertura da válvula de aceleração é pequena, a voltagem enviada para a central eletrônica também é pequena. Assim, conforme a abertura da válvula vai abrindo, o sensor ele vai enviando uma voltagem maior lá para a central, e é assim que eles se comunicam, fazendo com que tudo funcione. Agora, a grande sacada, por que esse sensor faz esse trabalho? Ou seja, para que a central eletrônica vai utilizar essas informações? Através dessas informações, a central vai determinar a duração de injeção de combustível, vai determinar o corte de fornecimento de combustível durante uma desaceleração da motocicleta e também vai aumentar a quantidade de combustível injetado durante a aceleração. Eu não sei se vocês já notaram, mas as motocicletas em injeção eletrônica, comparada com as carburadas, as motos em injeção eletrônica elas têm uma resposta muito mais rápida. Encostou no acelerador, automaticamente ela tem uma resposta, um tiro muito mais rápido. É justamente por conta desse sensor que faz esse sincronismo ideal, desde que esteja com o reset em dia. Pessoal, reset do sensor TPS, procedimento simples, muito importante e muito eficiente lá na injeção eletrônica, que é o sensor que nós vamos fazer a leitura dele agora. Sensor IoT, ele está aqui, já estamos riscando. O sensor IoT, o que ele faz? Ele monitora a temperatura do óleo do motor. Ah, professor, mas isso aí qualquer burro sabe. Tudo bem. Mas o que eu venho trazer para vocês aqui é uma visão diferente do sensor IoT. Essa visão realmente que o sensor IoT ele serve para medir a temperatura do óleo do motor, todo mundo sabe, concordo com vocês. Mas, afinal, o que ele vai fazer? Como que ele trabalha e para que ele vai fazer essa informação chegar até a central? Esse sensor ele é constituído lá dentro da sua fabricação de um termistor que vai variar a sua resistência elétrica de acordo com a variação da temperatura do óleo. Então, a voltagem ela vai variar nessa resistência e conforme a temperatura aumente ou abaixe, existe essa variação. Agora, por que ele faz essas medições aí? O sinal do sensor de óleo, ele é utilizado lá pela central eletrônica para corrigir aí a duração da injeção de combustível de acordo com a temperatura do óleo do motor. Esse sensor, nós chamamos dele de sensor de oxigênio, ou seja, o sensor O2. O que o sensor de oxigênio, sensor O2 faz? Ele monitora constantemente os gases queimados lá na câmara de combustão, ou seja, dentro do motor. Então ele fica lá pegando o lixo que sai do motor. Ele está localizado geralmente no sistema de escape e ele informa a central eletrônica a concentração de oxigênio existente nos gases de escape. Para que ele trabalha? Por que ele faz essa informação? Essa informação é importantíssima para a central eletrônica calcular a mistura ar-combustível. A falta ou excesso de oxigênio indica uma queima imperfeita de combustível no motor, fazendo que assim aumente a emissão de gases poluentes. Então, o sensor O2 ele tem essa função de monitorar os gases queimados lá na saída de escape. Então ele serve justamente para isso, para fazer essas medições e informar a central eletrônica a concentração, o excesso ou a falta de oxigênio lá nos gases de escape. Também lá nas motocicletas mix e flex, ou seja, motocicletas que rodam com álcool e gasolina, esse sinal do sensor O2 também permite que a central eletrônica identifique
qual é o combustível utilizado ou a mistura entre eles. Então, se você se pergunta como que a central sabe se tem álcool ou se tem gasolina no tanque, ou a mistura ou a proporção entre eles lá dentro do tanque de combustível, é esse camarada que faz, o sensor O2, que faz essa leitura e informa para a central qual o tipo de combustível presente lá dentro. Então, realmente, o sensor O2 ele tem essas duas principais funções. Ele calcula e ajusta também a quantidade de combustível injetado, adequando a mistura ar-combustível. Então, ele trabalha juntamente com o sensor de óleo na questão da marcha lenta da motocicleta. Sensor de extrema importância e que faz aí um monitoramento constante. Existem dois tipos de sensores de oxigênio, o que tem uma resistência interna e o que não tem. O sensor que não tem a resistência interna, ele monitora apenas o que está sendo queimado depois que o motor esquenta. Então, ele é aquele preguiçoso, né? Aquele cara que trabalha só depois que já saiu o sol, ou depois das 10 da manhã. Esse cara, até ele esquentar, a motocicleta ela trabalha cega sem essa informação. Já o sensor de oxigênio das motocicletas mais novas é o sensor que tem uma resistência interna dentro dele. Esse sensor, a partir do momento que a motocicleta entra em funcionamento, essa motocicleta ela já está fazendo todas as leituras necessárias para que o motor funcione de uma forma perfeitamente, tá? Então, esse foi o sensor de oxigênio. Por último, mas não menos importante, vamos falar para vocês sobre o sensor CKP. O que o sensor CKP faz? Quem aqui sabe me informar aí o que o sensor CKP ele é capaz de fazer lá na injeção eletrônica de motocicletas? O sensor CKP ele possui dupla função, tá? Dupla função. Ele monitora a rotação do motor, essa é a primeira, e o ângulo da árvore de manivelas. Então, montado junto ao eixo, tá? O sensor CKP, ele possui um ímã permanente e também uma bobina captadora. O rotor, que é esse cara aqui, ó, magneto, mais conhecido pelos mecânicos mais velhos, o rotor, ele possui 9 ressaltos que permite o sensor CKP identificar a posição exata da árvore de manivelas. Quando a árvore de manivelas está em movimento, os ressaltos do rotor passam pelo sensor, gerando um pulso indutivo, mudando o fluxo magnético da bobina captadora. Esse sensor, ele detecta essas mudanças, converte as impulsos de voltagem e, através dessas voltagens, são enviados para a ECM 9 pulsos a cada rotação da árvore de manivelas. Então, toda vez que o virabrequim dá uma volta por completo, ele envia 9 pulsos lá para a árvore de manivelas. Agora, a grande chave aqui, por que ele faz essas medições? O que a ECM quer saber? O que a central, esse cara aqui, ó, lembrem sempre de se perguntar por que a central quer saber essas informações que esses caras aqui, ó, estão mandando para ela. Por quê? E essa aqui é a grande charada do sucesso na injeção eletrônica. Entender por que eles enviam esses sensores, o que ela vai fazer com essas informações. Então, lá no sensor CKP, a central eletrônica, ela, com essas informações, ela vai determinar o ponto da injeção de combustível, a duração da injeção de combustível, o ponto de ignição e o corte do fornecimento de combustível durante uma desaceleração. Agora, como que você vai usar isso aqui no seu dia a dia, lá para fazer os seus diagnósticos descomplicados? Vamos se dizer que você está com uma motocicleta com o problema que ela falha quando você desacelera. Será que esse cara aqui tem a ver com essa falha?
Com certeza, se a função desse sensor é informar o corte do fornecimento do combustível durante uma desaceleração, com certeza ele tem que ser verificado. Então, antes de tudo, você precisa conhecer e saber as reais funções dos componentes. Então, esses aqui que eu mostrei para vocês agora foram os principais sensores. Ah, professor, mas a motocicleta tem mais um monte de sensor. Tem o sensor BES, tem o sensor não sei do que, tem o sensor lá não sei do que lá. Cara, esses sensores são os principais para o funcionamento do motor. Aí muita gente se pergunta, mas professor, existem vários tipos de injeção eletrônica. Eu tenho mais dificuldades com as motos da Yamaha. Ah, eu tenho mais dificuldade com a moto da Honda. Ah, porque eu tenho dificuldade com a moto Xing Ling, sei lá o quê. Cara, se você domina a injeção eletrônica, como ela trabalha, você não vai ter dificuldade em realizar o diagnóstico em nenhuma motocicleta. Então, moto grande, muita gente tem medo, dificuldades em realizar procedimentos em motos grandes. A primeira coisa que faz você travar o diagnóstico é o medo. Então o medo, ele é uma coisa que você tem que dominar. E você só consegue dominar o medo a partir do momento que você tem o conhecimento necessário sobre como funciona o sistema, para somente depois você conseguir realizar os testes na motocicleta. Então não adianta, se você quer pular etapa ou não compreender como o sistema funciona, realmente você vai continuar com medo e não vai conseguir entregar um diagnóstico perfeito.